Olá, gente, aí como é que vocês estão? Tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar do conjunto dos números irracionais, tá? Mas aí antes da gente começar a falar dos números irracionais, nós vamos relembrar aqui alguns conjuntos numéricos, tá? Alguns conjuntos que a gente já conhece, somente para relembrar, tá? Deixa eu pegar aqui o meu rascunho. Ah, tá. E lembrando que tá aí no livro de vocês, viu, gente? Na página 43, ó, quem tiver com o livro aí pode estar acompanhando. Pegando aqui o meu rascunho, a gente relembrar aqui alguns conjuntos numéricos. Ó, o primeiro conjunto numérico que a gente aprende, que a gente passa a conhecer, é o conjunto, ó, dos números naturais. Ele é representado mais ou menos assim, tá? Com essa letra N maiúscula e com esse tracinho aqui ao lado. Conjunto dos números naturais. E quais são os números naturais? São aqueles números que a gente usa, né, para contar, né, fazer uma contagem, tá? Ele começa do zero, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá? Porque ele é um conjunto infinito, tá? Então esse é o conjunto dos números naturais, o primeiro conjunto que a gente, né, passa a conhecer aí. Depois do conjunto dos números naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros, tá? Que ele é representado mais ou menos assim, ó, por essa letra Z, certo? E aí os números inteiros, ele já compreende os positivos, o zero e os negativos. Então eu vou colocar aqui o zero, ó, mais aqui no centro. Vou colocar aqui o zero. Então para cá nós temos os positivos. Temos os positivos, que também é infinito, né? Que é a mesma coisa daqui, ó. E para cá, para a esquerda, nós temos os negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e também infinito aqui. Tá? Então esse é o conjunto dos números inteiros, tá? Observa que dentro do conjunto dos números inteiros a gente já tem também os naturais, tá vendo? Porque os naturais são esse aqui, o zero e os positivos. Depois dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números racionais, que nós estudamos agora recente. Tá? Os números racionais, que é mais ou menos essa letra Q. Ok? E quais são os números racionais? Lá na definição dos números racionais, qual que é a definição? É aquele número que a gente pode escrever ele na forma de uma fração, tá? Só um instante, gente, deixa eu pegar mais um rascunho aqui. Ok, voltei, que a gente pode escrever ele na forma de uma fração, tá? A definição aí, né, de números racionais. Então, quais são esses números racionais? O número 2, qualquer número natural, ele também é racional. Número 2, número 3, número 7. Por quê? Porque esse número aqui, ó, eu posso escrever ele na forma de uma fração. Eu posso colocar um 1 aqui embaixo, ó, tranquilo, tá? Quais mais? As raízes exatas, por exemplo, a raiz de 4, raiz de 25, todos esses são números racionais. O que mais? As dízimas periódicas, por exemplo, 0,33333, tá? As dízimas periódicas são números racionais, certo? São os números racionais. Aí você pergunta assim, por que eu posso... Que a definição é aquele número que você pode escrever ele em forma de fração. Por quê? Deixa eu colocar aqui, ó. Se você tiver um 2 aqui, ó, você pode colocar um 1 aqui embaixo, aí você vai dividir, ó,
2 dividido por 1 dá 2, tá? Tranquilo. Se você tiver aqui, ó, 2 sobre 5, essa fração, né? É a mesma coisa que 2 dividido por 5. Quanto que dá 2 dividido por 5? Vamos fazer aqui, ó, 2 dividido por 5. O 2 não dá, você coloca um 0 aqui e coloca um 0, aqui. Agora eu fiquei 20 dividido por 5, dá 4. 4 vezes 5, 20, sobra 0. Então deu 0,4. Então também, ó, os números decimais, né, finito, né, como por exemplo aqui, ó, 0,4, 0,5, 0,45, que tem um fim, ele também entra aqui, ó, nos números racionais. Ou se não, as dízimas periódicas. Por que que a gente fala que é o número que pode ser escrito na forma de fração? Porque toda fração, quando você tiver uma fração, qualquer número que você tiver aqui, ó, 3 meios, se tiver aqui, ó, 2 décimos, você vai dividir isso. Na hora que você dividir esse número, você vai encontrar um número decimal, tá? E esse número decimal, ou ele vai ser finito, né? Você vai dividir, ele vai ter um fim, ou ele vai ser infinito e periódico. O que é infinito e periódico? É aquele que o número vai se repetindo e não tem fim, tá? Que a gente chama de dízima periódica, que nós também estudamos. Então esses são os números racionais, tá, gente? Só para a gente relembrar, ok? Então são os números racionais. E aí, por fim, depois desses conjuntos aí, a gente tem os números irracionais, tá? A gente tem os números irracionais, que eu vou colocar ele aqui, ó. Vamos colocar ele aqui, que ele é representado pela letra I. E quais são os números irracionais? Ó, o nome já diz, ó, irracional. Se ele é irracional, é porque ele é o contrário desse daqui, ó. Ele é o contrário do racional, certo? Faltou eu colocar o nome aqui para a gente lembrar, né, gente? Mas dá para vocês saberem, ó. Os números naturais, inteiros, racional e irracional. Deixa eu ver se tem um espaçozinho aqui, ó. Naturais. Aqui são os inteiros. Aqui são os racionais. E aqui os irracionais. Irracionais, tá? Então esses são esses conjuntos. Quais seriam os irracionais? Os irracionais, na definição, é aquele que não pode ser escrito em forma de fração. Qual é o número que não pode ser escrito em forma de fração? As raízes não exatas, por exemplo, raiz de 2, tem uma raiz de 2? Exata? Não tem, né, gente? Então ele é um número irracional, tá? As raízes não exatas, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7 e assim vai. Todas as raízes não exatas são números irracionais, tá? Agora deixa eu passar aqui no livro. Aqui no livro tem todo esse contexto, mas a gente não vai precisar disso daqui não, tá? Se você quiser dar uma lida aqui, não tem problema, você pode tirar alguma coisa de útil aqui, mas eu vou direto, né, de uma forma mais direta para a gente não perder muito tempo. Virando aqui a página, você pode ver aqui na página 44, também tem todo um contexto aqui, se você quiser fazer uma leitura não tem problema, tá? Agora aqui na página 45, a gente já tem alguma coisa interessante aqui, ó. Na página 45, a gente já tem algo interessante aqui, ó, raiz de 2, eu acabei de mostrar aqui no rascunho, tá? A raiz de 2, vamos ver aqui, ó, o que deu a raiz de 2, ó. Tá vendo? A raiz de 2, ela é aproximadamente isso aqui, ó. 1,41, 42, 3, 56, 2. Então, se você for fazer isso aqui, ó,
você não vai encontrar um valor exato. Esse número vai se repetindo aqui, ó, infinitamente, tá? E não tem um padrão, digamos assim, não tem uma sequência, tá vendo? Como que os números são, digamos assim, misturados, tá? Então, esses números são chamados de números irracionais, ok? A diferença do racional para o irracional é esse, porque o racional, ele daria uma dízima periódica, que teria que repetir, ó. Aí, se fosse, ele era racional, mas como não se repete, ele é irracional, ok? Então, deixa-me ver aqui do outro lado se tem alguma coisa. Aqui na página 46, ó, aqui na página 46 tem alguns exemplos. Os números que apresentam essa característica são chamados de números irracionais. Exemplos. Então, aqui a característica é o que, gente? Essa parte decimal, ó, que ela não tem um padrão, não tem uma repetição, tá vendo? 1,7, 1,70, 700, 7.000 e assim vai, ó, não tem uma sequência. Aqui também a raiz de 2 que a gente já falou, tá vendo? Aqui, ó, esse número, tá vendo? 2, e aí tem esse monte de números diferentes. Aqui também, ó, raiz de 10, raiz de 3, que eu também já falei. Então, o número que der essa parte decimal que não se repete, ele é um número irracional. Beleza, pessoal? Então, aqui tem a definição, tá vendo? Número irracional é todo número cuja representação decimal é sempre infinita, ó, infinita e não periódica. Vai ser sempre assim, ela não vai ter fim e também não tem um período de repetição. E aqui é o racional, né? Só para a gente lembrar, o racional é todo número cuja representação decimal é sempre finita ou periódica, aquilo que eu falei. Vai dar um número decimal, vai ter um fim, ou senão vai dar uma dízima periódica. Ah, professor, o senhor falou, não entendi quase nada. Bom, gente, um é o contrário do outro. Se ele não for racional, ele é irracional, tá bom? Se ele não for irracional, ele é racional. Em outras palavras, o que nós precisamos saber agora no momento é que os números irracionais são esses aqui, ó, que eu mostrei, ó. As raízes não exatas. Todas as raízes não exatas são números irracionais, tá bom? Existem outros, né? O número π, né, que a gente vai estudar na próxima aula, mas por enquanto vamos ficar por aqui, tá bom? E na próxima aula eu já vou falar sobre o número π. Ok, pessoal? Então é isso, tá? Os números irracionais. Se vocês ficaram com alguma dúvida, que às vezes o aluno tem um pouco de dúvida aí nessa questão de irracional e racional, os nomes são parecidos, mas um é o contrário do outro, tá? Então, de novo, né? Só para lembrar, aqui, ó, todas as raízes não exatas são números irracionais. Ah, e tem um detalhe aqui, que estava esquecendo. A gente pode colocar isso no diagrama, né, no conjunto. Ó. Se eu for colocar aqui, ó, o primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Depois eu tenho o outro conjunto, ó, que é o conjunto dos números inteiros. Você observa que os naturais ele está dentro dos inteiros, então todo natural também é inteiro. Depois a gente tem o conjunto dos números racionais, que é a letra Q. Observe que os naturais, os inteiros, estão dentro dos racionais. Então todo natural é inteiro e todo natural e inteiro também é racional. E aí, por fim, a gente tem aqui, ó, o conjunto dos números irracionais, que ele fica aqui, ó, ele fica fora. Coloca assim, ele fica fora. Ó. Ele é um conjunto disjunto, ele fica separado desses outros, tá bom? E depois, englobando todos esses daí, a gente tem os números reais. Tá? Os números reais que engloba todos esses conjuntos daí. Beleza, gente?
Então é isso aí, viu, pessoal? Tá? Qualquer dúvida é só vocês falar aí para a gente poder estar explicando novamente, ok?